Shalom, irmãos, que a graça e a paz do Eterno Santo de Israel seja com todos. Eu sou o Márcio, estou aqui para um breve comentário da Palavra do Eterno. E a Palavra do Eterno está em 2 Tessalonicenses 2 em diante, capítulo 2 em diante. O que acontece? Quanto à vinda do Messias e a aparição do Anticristo, a gente vê muitas especulações acerca desse assunto, que é um assunto muito atual para aqueles que estudam teologia e escatologia. Agora, aqueles que não estudam, acreditam em qualquer tipo de fábula, acreditam em qualquer tipo de pregador, acreditam em qualquer tipo de livro. Porém, a Escritura diz o seguinte acerca desse assunto: que ninguém de maneira alguma vos engane por carta, por epístola ou por profecia, como se tivesse vindo de nós. Quando o apóstolo Paulo propõe esse tipo de ideia, é que ninguém te engane mesmo, meus irmãos, porque a profecia em si, nada e nem ninguém pode substituir o que foi revelado pelo Senhor nos céus pelos seus anjos. Desde o momento que aparece alguém em cena dizendo que foi revelado algo de maneira externa ao que aconteceu nas Escrituras, ao que aconteceu por meio do anjo Gabriel a Daniel, que por sua vez foi lido, entendido, interpretado pelo apóstolo Paulo, revelado futuramente a João, sabe? Não se pode crer se for diferente do relato angelical dado a esses profetas. E é por isso que Paulo ali diz: ninguém vos engane por carta, note, profecia, epístola ou doutrina, como se tivesse vindo de nós, como se tivesse vindo do apostolado. Lógico que existem muitas pessoas, sinceras, que caem nesse engodo por não conferirem na Escritura e perdem inteiramente uma revelação divina, contundente. E acerca da vinda desse ser, desse iníquo, o texto está falando o tempo todo de quê? É do anticristo ou do Messias e seu retorno e do seu grande dia? Nós devemos perceber que o primeiro verso está dizendo: quanto à vinda do nosso Senhor e Salvador, ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá antes que venha a apostasia e seja revelado o iníquo, o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe contra tudo que é objeto de adoração, tudo que é a favor de Deus. Isso tem que acontecer. Então vamos voltar ao contexto agora. Aí sim, será manifestado nos céus o Senhor. E esse iníquo, o perverso, aí ele volta a falar do iníquo que ele falou posteriormente. Então, esse fato que está para acontecer no período de tribulação, que detém, meus irmãos, a vinda do Senhor e Salvador, e não ao contrário, sabe? Só que é lógico que, se esses fatos que devem acontecer naquela semana de tribulação, naqueles 3 tempos e meio, naquele período de 1260 dias e 42 meses que foi dado ao poder da besta para agir, Jesus só volta, Yeshua só volta quando isso suceder. E quando isso suceder, ele virá para buscar o teu povo. Analise o texto. É por isso que no versículo 6, se não me engano, o apóstolo Paulo ele menciona dessa maneira: não sabeis que eu tinha falado isso o tempo todo com vocês, como de costume? Agora sim, sabeis o que o detém. Detém quem? Qual foi a pergunta? Qual foi o inicial assunto desse texto? A vinda do nosso Senhor nos ares. Sabe? Cara, isso é tremendo, porque nós não vamos mais ser enganados se a gente pegar, esmiuçar e conferir. Desde o início do texto, o assunto é a volta do Senhor Jesus. E quando a gente chega ali, entre os 5 e os 6, ele diz: agora sabeis o que o detém?
Agora sabeis o porquê o nosso Senhor e eterno Salvador, Yeshua, não pode voltar de uma forma eminente. Muitas pessoas estão sendo enganadas, achando que o Senhor pode voltar de qualquer maneira, que o Senhor pode voltar agora, nesse momento aqui, e surpreender a muitos. Lê do engano. As pessoas não estão estudando, as pessoas não estão conhecendo a profecia a fundo, as pessoas não estão orando, as pessoas não estão buscando a face do Eterno. Queridos, tantos pregadores estão surgindo, pregadores simples, homens de Deus, estão surgindo fazendo vários vídeos aqui explicativos, de cabeça mesmo, com profecia e conteúdo, coisas que não estão sendo ensinadas nas igrejas. Eu não estou sendo a favor de um movimento desigrejado, porque isso nem existe na Escritura. O que a Escritura diz? Que muitos vão ser expulsos das sinagogas por proferirem verdades contundentes como essa. E o interessante é que o texto também diz, se eu não me engano, no versículo entre 6 e 7, diz assim: vocês não lembram que quando eu estava convosco, costumava falar desse assunto, costumava ensinar acerca desse tempo, acerca desse tema da vinda do Senhor Yeshua e o que antecederia a ela, que é o manifestar e o reinar do iníquo, o homem do pecado. Se era costume de Paulo pregar sobre esse período de tribulação e a volta do Salvador, para acabar com esse império, esse reino e esse iníquo, pelo sopro de sua boca, na manifestação da sua vinda, pergunta para os teólogos de plantão: por que no seu curso de teologia não ensina isso? Por que talvez na sua denominação não ensina isso? Pesquisem, meus irmãos, pois isso está cada vez mais perto. Muitos já estão procurando lugar para se refugiar, porque é bem provável que essa crise aumente. Países como o Brasil já estão mostrando falta de capacidade administrativa e muitos homens, inclusive cristãos, estão colocando confiança em países estrangeiros, porque não sentem mais a moral ou necessidade, orgulho de ser brasileiro. Eles dizem que não têm vontade de ser brasileiro, querem se mudar do Brasil, esse país já era. E assim muitos outros países, porque eles primeiro apresentam um problema para apresentarem depois uma solução dada por eles. Sempre foi assim. E toda vez que a religião se une com o Estado, há perseguição. Queridos, essas leis de imigração, o povo mais perverso religioso da história, o Estado Islâmico, para massacrar pessoas, mudar cultura, estabelecer o seu império. Porque eles têm o intento de estabelecer o império mundial, assim como a nova ordem mundial. Por isso que eles abraçam a nação islâmica. Enquanto países estão tendo taxa de natalidade, controle populacional, né, referente ao impacto ambiental, econômico, eles estão procriando aí um atrás do outro. E eles não estão percebendo que a população islâmica está cada dia maior. Porque talvez você esteja calado, porque talvez você não esteja atento às profecias, mas homens estão se levantando para mostrar o que a palavra revela. Sabe, queridos, em João 7,17, diz: aquele que quer conhecer a vontade do Senhor saberá se a doutrina que eu ensino vem de homem, de mim mesmo ou do Eterno. Que a graça e a paz do Santo de Israel seja com todos. Leiam 2 Tessalonicenses, capítulo 2, quanto à vinda do Senhor. Lembra que esse era o costume do apóstolo Paulo, pregar nas igrejas, pegar as pessoas sobre este tema. Não deixem que calem a sua voz. Querido Santo de Israel, que o teu eterno Espírito venha se fazer presente nesse lugar.
Seja com todos que acompanharem esse vídeo, todas as famílias representadas pelos aqueles que acompanham. Perdoe todos os nossos pecados, nos conduza à vida eterna, em nome de Yeshua HaMashiach, Deus conosco. Amém. Ora vem, Senhor Yeshua.